Fala galera do Nada Pedala e Corre, no vídeo de hoje vamos falar sobre a perda de peso e os riscos que essa redução do peso pode trazer para o atleta e os benefícios também, e discutir se isso tudo vale a pena. Antigamente a gente sempre tinha a ideia de que para praticar determinados esportes era necessário ter um determinado shape e que se você estivesse fora desse padrão não seria possível a prática desse esporte. Inclusive os treinadores, eles costumavam incentivar os atletas a fazerem dietas muito malucas para os atletas ficassem mais leves, o mais leve possível. Mas hoje em dia é amplamente aceito que o peso ideal para as competições depende tanto do indivíduo quanto do esporte que ele está praticando. Perder peso é um assunto delicado no esporte, seja ele qual for. Muita gente, na ambição de ganhar em segundos ou simplesmente ficar dentro de um padrão estético, faz verdadeiros malabarismos em relação à alimentação. Então, se você pensa em perder peso, é necessário levar em conta diversos fatores e riscos associados à perda de peso e que só um profissional de nutrição vai poder te ajudar. Então, antes de começar qualquer dieta, busque um profissional, um nutrólogo, um nutricionista para poder te ajudando e orientando nessa jornada da perda de peso. A gente que pratica triatlon sofre em dois momentos com o peso, quando a gente está correndo e pedalando, subindo alguma montanha. Lutar contra a gravidade não é nada fácil e contra a gravidade, menos peso corporal significa menos esforço e menor gasto energético para cumprir a mesma distância fazendo o mesmo trabalho. Na corrida, por exemplo, se você tem menos peso, isso pode significar um menor risco de lesões para você. Um atleta mais leve, ele precisa de uma força menor para se deslocar e isso pode levar a uma diminuição de um potencial de lesões. Eu não estou falando que quem é leve não tem lesão e que quem é pesado é quem vai ter lesão, mas na corrida a relação lesão é maior com quem tem mais peso. Mas por outro lado, a perda de peso também pode aumentar o teu risco de lesões. Uma dieta muito restritiva que causa uma grande perda de peso em pouco tempo pode aumentar significativamente o risco de lesões por estresse ósseo, por exemplo, devido à falta de uma nutrição adequada. A falta de orientação pode gerar um quadro de desnutrição no atleta, em você, podendo ser fatal até em alguns casos, como vocês já devem ter visto por aí. Além do fato de você poder ficar doente, a perda de peso pode causar uma perda de potência bruta, quando essa perda de peso não é de apenas gordura, mas de tecido muscular. Muitas vezes a potência e o coeficiente de arrasto são mais importantes do que a relação peso-potência. Um atleta igualmente aerodinâmico, mas mais pesado, tem maior probabilidade de superar um ciclista mais leve em terrenos planos. Então, às vezes, você fica para trás daquele seu amigo grandalhão no plano, mas na subida você certamente vai fazê-lo comer poeira. Isso é sem dúvida alguma. Na subida, quem manda são os levinhos. O peso vai fazer realmente muita diferença dependendo do percurso e do esporte que você está praticando. Um exemplo óbvio em que o peso não faz muita diferença é a natação. Na natação o importante é a sua flutuabilidade, que não está diretamente relacionada ao peso. Já na corrida, o peso é importante porque a gente está trabalhando contra a gravidade em cada passada que a gente dá. E no ciclismo, eu não preciso nem dizer que na subida quem tiver a melhor relação peso-potência é quem vai se dar bem ao final do percurso. Mas isso não significa que ser mais leve seja sempre melhor. Existem momentos em que o peso importa e faz a diferença, porém a questão de quanto mais rápido depende de vários fatores e como essa perda de peso aconteceu. Mas como triatleta, a gente não precisa se desesperar tanto com o peso porque a maioria dos percursos são planos. O ganho de desempenho com a perda de pouco peso muitas vezes são marginais e que fazer aquela restrição absurda para perder 1 quilo, 2 quilos não vai valer a pena. Os ganhos eles podem não ser significativos diante do esforço que você vai ter que fazer, diante de toda aquela restrição alimentar que você vai ter que fazer. A perda de peso por si só não garante tempos mais rápidos, você não vai ficar mais rápido só porque perdeu peso, como eu mencionei anteriormente. Se a perda de peso afetar o desempenho, é sinal que não foi produtivo, não adianta. Eu sempre gosto de destacar que a perda de peso não é uma solução rápida para tempos mais rápidos. O que vai te tornar mais rápido é a consistência no treinamento. Em outras palavras, se você tiver um peso saudável
e seu foco não é profissional, você está buscando só se divertir, só competir como amador em percursos que a maioria das vezes são planos, o déficit energético necessário para perda de peso provavelmente não vale a pena, não vale o risco que você vai estar correndo. Mas se você decidir que a perda de peso vale a pena, eu recomendo primeiro de tudo que você procure uma nutricionista, depois começar gradualmente, e esse processo é bom começar com bastante antecedência de qualquer competição que você for participar, para evitar a deficiência energética e prejuízos lá na sua performance na prova. E é sempre bom lembrar que um atleta consistente e saudável tem muito mais chances de alcançar seu recorde pessoal do que alguém subnutrido. Então, galera, espero ter ajudado você sobre a perda de peso. Se gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe com os seus amigos e aproveita para se inscrever aqui no nosso canal para mais conteúdo sobre esporte e treinamento de triatlon. Um forte abraço e valeu!